Fala galera, beleza? Professor Júlio, professor de matemática aqui do canal Dascalos. Na videoaula de hoje eu vou resolver com vocês os dois exercícios de probabilidade que caíram no Enem de 2019, tá certo? Probabilidade é um assunto muito interessante que vale a pena a gente estudar. Pessoal, se inscreva no canal, ative as notificações porque diariamente o canal Dascalos traz muitas novidades para vocês. Bora lá comigo? É isso aí, turma. Então, nesta videoaula eu vou resolver com vocês os dois exercícios de probabilidade que caíram na prova do Enem de 2019. Probabilidade, galera, é sempre um assunto importante para a gente estar comentando, estar questionando, que certamente vai estar em todas as edições do Enem. Pessoal, vamos lá comigo, A primeira questão é essa aqui, O dono de um restaurante situado às margens de uma rodovia percebeu que ao colocar uma placa de propaganda em seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentaram. Pesquisou junto aos seus clientes e concluiu que a probabilidade de um motorista perceber uma placa de anúncio é meio. Galera, então vamos anotar essa dica aí, que essa dica é importante, hein? Então vem aqui, ele percebeu que a probabilidade de um motorista perceber uma placa de anúncio é meio, 50%. Então, colocou uma placa lá, 50% tem de chance de uma pessoa perceber essa placa. Com isso, após a autorização do órgão competente, decidiu instalar novas placas com anúncios de seu restaurante ao longo desta rodovia, de maneira que a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma das placas instaladas fosse superior a 99 sobre 100. Gente, outra frase importante do problema, ele instalou várias placas aí de propaganda, né? De modo que a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma das placas fosse superior a 99%. Galera, grifa a palavrinha pelo menos. Pelo menos quer dizer uma, ou duas, ou três, mais que uma. Então, se ele quer que a probabilidade de uma pessoa ver uma ou mais placas seja de 99 sobre 100. Sacaram? A pergunta é essa, galerinha, qual é a quantidade mínima de novas placas de propaganda a serem instaladas? Pessoal, então vamos fazer um seguinte raciocínio comigo aqui, Vamos supor que aqui está a via, beleza? Então aqui está a rodovia. Então essa linha aqui representa a rodovia, certo? E ele viu que ao instalar uma placa de propaganda, faz de conta que representa uma placa, beleza? Vamos chamar de placa 1, Placa 1. A probabilidade de alguém ver a placa 1 é meio, né? A probabilidade de alguém perceber a placa 1 é de 50% ou meio, tá? Se ele instalar a placa 2, a probabilidade de uma pessoa ver a placa 2 também é meio. A probabilidade de uma pessoa ver a placa 3 também é meio. Pessoal, aí ele foi instalando placas, até uma quantidade de placas que eu não sei, tá? Vou chamar de N. Cada placa tem meio de chance, né, de ser percebida. E a pergunta é, galerinha, quantas placas devem ser instaladas? Tá? Qual que é esse N aqui, Quantidade de placas que devem ser instaladas, de modo que a probabilidade de alguém perceber pelo menos uma placa seja de 99 sobre 100. Pessoal, para a gente resolver essa questão, a gente vai lançar a mão de dois tópicos importantes quando a gente estuda probabilidade. Primeiro, é quando a gente tem um produto de probabilidades. Quando que eu uso um produto de probabilidades, professor? Quando eu penso em eventos que acontecem sucessivamente. Então, por exemplo, se eu estou andando nessa rodovia, qual seria a probabilidade de eu ver a placa 1 e a placa 2
e a placa 3, e a placa 4, e assim sucessivamente. Eu multiplico as probabilidades. Então, por exemplo, quer ver? Pensa comigo. A probabilidade de eu ver a placa 1 é meio. A probabilidade de eu ver a placa 1 e a placa 2 é meio vezes meio. A probabilidade de eu ver a placa 1 e a placa 2 e a placa 3 é meio vezes meio vezes meio. E assim eu iria multiplicando. Tudo bem? Então, primeiro conceito que eu teria que ter para resolver esse problema é um produto de probabilidades. Então, esse problema envolve um produto de probabilidades. 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 Ok, turma? Então, jóia. Outra coisa, pessoal, se eu fosse direto resolver o problema de uma vez, né? Se eu fosse atacar o problema de um modo direto, eu teria que pensar assim, ó. Pensa na pergunta, ó, ele quer saber a probabilidade da pessoa ver pelo menos uma placa, seja de 99/100. Pessoal, mas resolver isso é muito complicado, sabe por quê? A pessoa, para ela ver pelo menos uma, pode ser duas, pode ser três, pode ser quatro, e eu teria que subdividir o meu problema em muitas partes. Por exemplo, a pessoa pode ver a placa 1 e não ver as demais. Ela pode ver a placa 2 e não ver as demais. Ela pode ver a placa 5 e não ver as demais. Ah, mas ela pode ver também a placa 1, 2 e 3. Ela pode ver a placa 3, 4 e 5. 1, 3 e 4. Pessoal, tem muitas maneiras de uma pessoa ver pelo menos uma placa. Porque não é exatamente uma, é pelo menos uma. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Em muitas situações de probabilidade, ao invés da gente atacar o problema de modo direto, da gente calcular a probabilidade que a gente quer, que a gente deseja, a gente calcula a probabilidade oposta, a probabilidade contrária, e tira de uma unidade, tá? Como assim tira de uma unidade? Pessoal, o 1 representa o 100% de uma probabilidade. Para isso, a gente dá o nome de probabilidade complementar. Então, uma outra coisa que iria me ajudar a resolver o problema é pensar na probabilidade complementar. Complementar. Então, por exemplo, nesse exercício, qual que é o evento complementar de ver pelo menos uma placa? Pensa só, se eu quero pensar no contrário de ver pelo menos uma placa, é ver placa nenhuma. Concorda? Então, o que a gente vai fazer no exercício? A gente vai calcular a probabilidade ao contrário. Qual que é a probabilidade de não se ver nenhuma das N placas instaladas na rodovia? Então, ó, eu não quero ver a placa 1, eu não quero ver a placa 2, nem a placa 3, nem a placa 4, nem a placa N. Então, quando eu calcular a probabilidade de eu não ver nenhuma placa, a probabilidade de eu ver pelo menos uma é 1 menos isso. Sacaram? Então, isso é a ideia, galera, de probabilidade complementar. Quando que eu uso a ideia de probabilidade complementar? Quando calcular a probabilidade que a gente quer está muito difícil, está muito complicado. Então, eu vou escrever assim, ó, com a ideia de probabilidade complementar, eu posso escrever o seguinte, quer ver, ó? A probabilidade, vamos lá, vamos escrever aqui comigo, ó, a probabilidade de ver pelo menos uma, ver pelo menos uma placa é igual a 1 porque é o 100%, menos a probabilidade de ver placa nenhuma. Placa nenhuma. Ou seja, calcula a probabilidade de ver placa nenhuma, tira de 1, você vai ter a probabilidade que a gente quer. Tá aí tudo bem, pessoal? Então vamos lá comigo, ó. Qual a probabilidade de eu ver placa nenhuma? Pessoal, se a probabilidade de ver cada placa é meio, então a probabilidade de não ver cada placa também é meio. Então qual que é a probabilidade? Aí entra, galera, o produto das probabilidades.
Qual que é a probabilidade de eu não ver a primeira placa, não ver a segunda, não ver a terceira, nem a quarta, nem a quinta? Vai ser meio, vezes meio, vezes meio, vezes meio, N vezes. Entenderam? Então, vamos lá, ó. Então, a probabilidade de eu não ver placa nenhuma vai ser meio, vezes meio, vezes meio, vezes meio. Quantas vezes, Júlio? N vezes. N vezes. E isso vai resultar em 1 menos meio elevado a n. Então, pessoal, ó, esta aqui é a probabilidade de alguém estar andando na rodovia e ver pelo menos uma placa. E ele quer que esta probabilidade seja maior que 99 sobre 100. Sacou? Então, vamos lá. Ó. Vamos agora organizar o restinho do exercício. Vamos fazer o restinho do exercício aqui, ó. Vou fazer um tracinho aqui para a gente organizar aqui o raciocínio. Então, eu quero que 1 menos meio elevado a n seja maior que 99 sobre 100. E agora eu calculo quantas placas deve ter esta rodovia, né, de propaganda, para a gente matar o problema. Ok? Então, vai ficar assim, ó, menos meio elevado a n, menos meio elevado a n é maior que 99 sobre 100 menos 1. Fazendo a subtração, pessoal, 99 sobre 100 menos 1 vai dar menos meio elevado a n, tem que ser maior que menos 1 sobre 100. É só tirar o MMC, tá? Aí a gente multiplica por menos 1, quer dizer que meio elevado a n tem que ser maior não, menor, porque, vamos anotar aqui, ó, toda vez que a gente multiplica uma inequação por menos 1, a gente tem que inverter o seu sinal, beleza? Trocando a corzinha da caneta aqui, ó. Então, tem que ser menor que 1 sobre 100. Certo? Então, para isso ser menor que 1 sobre 100, galera, no mínimo, ó, no mínimo, o que a gente vai ter? N vai ter que ser igual a 7. Correto? Então, vem aqui, ó. N vai ter que ser igual a 7. Por quê? Se N for 6, vai dar 1 sobre 64. E 1 sobre 64 não é menor que 1 sobre 100. Se o N for 7, aí sim. Porque se N for 7, essa conta fica 1 sobre 128. Aí esse número fica menor que 1 sobre 100. Correto? Tudo bem? Então, no mínimo, essa rodovia tem que ter 7 placas instaladas para acontecer a probabilidade que a gente quer. Certo? Só que aí, galera, ele pergunta a quantidade de novas placas de propaganda a ser instaladas. Porque uma ele já havia instalado. Então, se você tem que ter 7 placas, você tem que instalar outras 6 novas placas para acontecer o danado do problema, para a gente chegar no gabarito danado do problema. Fechou? São 7 placas que a rodovia tem que ter, mas uma já estava instalada, por isso que são 6 novas placas. Por isso, pessoal, que o gabarito dessa questão é 6. Então tá aí, questãozinha do Enem de 2019, que não era tão simples assim. Ok? Pessoal, a segunda questão que caiu na prova do Enem, porque envolvia a ideia de probabilidade, é essa aí, ó. Em um determinado ano, os computadores da Receita Federal de um país identificaram como inconsistentes 20% das declarações de imposto de renda que lhe foram encaminhadas. Então, vamos lá, vamos começar a anotar isso aqui, ó. Então, tinham 20% das declarações de imposto de renda estavam inconsistentes. Vamos anotar isso? Então, vem aqui, ó. Então, de todas as declarações, 20% delas
estavam inconsistentes. Inconsistentes. Então, obviamente, né, pessoal, 80% delas estavam consistentes. Consistentes. Beleza. Uma declaração é classificada como inconsistente quando apresenta algum tipo de erro ou conflito nas informações prestadas. Bom, essa é a parte bobinha do problema. Essas declarações consideradas inconsistentes, então vamos aqui agora, galerinha, ó. Ele está falando para mim, deixa eu trocar de cor, vai ficar pretinho aqui agora, ó. Essas declarações consideradas inconsistentes foram analisadas pelos auditores e constataram que 25% delas eram fraudulentas. Pessoal, então vem aqui, ó. Das inconsistentes, 25% delas eram fraudulentas. Pessoal, mas espera aí, é 25% de quem? Dos 20% inconsistentes. Então, vocês percebam que agora nós estamos calculando uma probabilidade de uma probabilidade. Então, quando eu calculo, ó, vamos calcular comigo aqui, ó, 25% de 20%. Nós já discutimos isso em outras videoaulas de porcentagem, que o D significa produto. Então, como é que eu calculo 25% de 20%? Ó, 25% vezes 20%. Aí a gente fazendo essa continha aí, ó, vamos simplificar aqui, bonitinho. Vamos simplificar aqui, ó. Então, vai dar 20 dividido por 4, vai dar, professor, 5%. Então, como é que eu interpreto? Ó, das 20%, dos 25%, dos 20% das declarações de imposto de renda inconsistente, no total, 5% eram fraudulentas. Então, você tem, ó, 5% do total de declarações fraudulentas. Fraudulentas. Beleza? Constatou-se ainda que, dentre as declarações que não apresentaram inconsistência, galerinha, agora ele está falando das declarações que não apresentaram inconsistências. Quem são essas mocinhas aqui, ó? São essas 80. Então, dessas 80 aqui, 6,25% também eram fraudulentas. Então, é 6,25% de quem, Júlio? Dos 80%. Tá vendo que é um raciocínio similar? Como é que eu faço essa continha aqui, ó? 6,25 sobre 100 vezes 80%. Com isso, eu vou estar calculando a porcentagem de declarações fraudulentas consistentes. Tudo bem, pessoal? Que é um exercício que envolve uma porcentagem de porcentagem. Fechou? Aí, na hora que eu cancelo um zerinho daqui, e vocês fazem as contas, pessoal, só fazer as operações aí, vocês também vão encontrar 5% de declarações fraudulentas. Fraudulentas. Ou seja, resumindo a brincadeira, eu tenho 5% de declarações fraudulentas inconsistentes e eu tenho 5% de declarações fraudulentas consistentes. Então, ao todo, eu tenho 10% de declarações fraudulentas. Agora, vamos para a pergunta, pessoal? Vamos ler a pergunta com atenção? Vamos pegar aqui o nosso marca-texto, ó. Qual é a probabilidade de, nesse ano, a declaração de um contribuinte ser considerado inconsistente, dado que era fraudulenta? Gente, essa pergunta, ela caracteriza uma típica pergunta de probabilidade condicional. Professor Júlio, o que é uma probabilidade condicional? É quando eu quero calcular a probabilidade de alguma coisa acontecer, dado alguma condição, dado que algo já aconteceu. Então vamos lá de novo, eu quero saber a probabilidade
de uma declaração ser inconsistente, dado que ela era fraudulenta. Ô, gente, você já sabe que o seu universo são as declarações fraudulentas, tá? Então anota aí, ó, quem estiver acompanhando a videoaula, vem aqui comigo, ó. Isso aqui é um típico problema de probabilidade condicional. Vou repetir. O que é uma probabilidade condicional? É a probabilidade calculada mediante uma condição que você já sabe previamente. O que eu já sei previamente? Que eu tenho uma declaração que é fraudulenta. Então, o meu universo não vai ser os 100% das declarações. O meu universo vai ser os 10% que eu tenho de declarações fraudulentas. Por quê? Porque a gente sabe que a declaração é fraudulenta. Tá bom? Como é que eu escrevo isso? Ó, eu escrevo assim: a probabilidade de uma declaração ser inconsistente, dado que ela é fraudulenta. Pessoal, então fiquem espertos em problemas que eu percebo que eu tenho probabilidade condicional, o meu espaço amostral, o meu todo, ele fica reduzido à condição que eu tenho. Então, o que eu tenho? Ó, das 10% de declarações fraudulentas, eu tenho 5% que são inconsistentes. Então, qual vai ser o gabarito do problema? 5 de inconsistentes sobre 10%, que é o meu todo neste caso. Se eu não penso assim, galera, se eu não percebo que é uma probabilidade condicional, talvez eu responderia a letra B, né? Talvez a pessoa pense assim, ah, Júlio, qual que é a probabilidade da declaração ser considerada inconsistente? 10%? Não. Tá, porque eu não estou perguntando isso. Tá? Ou sei lá, ou 20%, né, que seja. Enfim, pessoal, tudo bem? Então a resposta é 5 em 10 é meio, ou seja, 0,5. Por isso que o gabarito dessa questão é letra E de escola. Tá bom? Então, probabilidade condicional já caiu no Enem várias vezes e pode cair nos seus próximos Enems aí. Pessoal, é isso aí, tá? Espero que tenham gostado da videoaula. Estudem probabilidade, que é um assunto muito legal para o Enem. Até a próxima!